Muita gente acredita que conhecer a Deus depende apenas de frequentar igrejas, cumprir mandamentos ou decorar versículos. Mas e se eu te dissesse que é possível passar a vida inteira praticando tudo isso e ainda assim jamais ter conhecido o Deus verdadeiro? Essa é a exata denúncia que o apóstolo João faz ao escrever sua primeira carta. Ele não fala com o mundo, nem com os incrédulos, mas com os próprios cristãos. E sua mensagem é direta, confrontadora e libertadora. Há um segredo para conhecer a Deus que muitos ignoram, mesmo estando dentro da igreja. Uma verdade tão profunda que pode separar quem vive uma fé autêntica de quem apenas repete fórmulas religiosas. Uma verdade tão profunda que pode separar quem vive uma fé autêntica de quem apenas repete fórmulas religiosas. E se é exatamente esse tipo de revelação que você valoriza, direta, bíblica e sem rodeios, aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui, a palavra não é diluída, é viva, cortante e transformadora, como precisa ser. Desde as primeiras palavras da carta de João, somos levados a contemplar um mistério que atravessa os séculos, a encarnação da própria vida. João não fala de teorias espirituais, mas de algo concreto que ele mesmo viu, ouviu e tocou com as mãos. A expressão "o que era desde o princípio" remete não apenas à criação do mundo, mas ao Verbo eterno, aquele que estava com Deus e era Deus, conforme também registrado no Evangelho de João, capítulo 1. Aqui, ele é chamado de a Palavra da Vida, não apenas porque comunica algo vivo, mas porque ele próprio é a vida, a fonte absoluta de existência e comunhão com o Pai. O apóstolo prossegue afirmando que essa vida foi manifestada, ou seja, revelada visivelmente, de maneira palpável. Não estamos diante de uma filosofia abstrata ou de um código moral distante, mas da revelação de Deus em forma humana, na pessoa de Jesus Cristo. Esse testemunho ocular tem um objetivo: tornar os leitores participantes da comunhão que os apóstolos vivenciaram, não apenas entre eles, mas com o próprio Deus e seu Filho. João não está interessado em transmitir uma religião, mas abrir as portas de uma comunhão real, íntima e transformadora. Há um detalhe poderoso escondido nessas linhas iniciais. Conhecer a Deus não começa com esforço humano, mas com a revelação divina. O maior segredo para conhecê-lo é reconhecer que ele mesmo deu o primeiro passo. A manifestação da palavra da vida não foi uma exigência nossa atendida por misericórdia, mas um movimento de amor soberano que rompeu o silêncio eterno e se fez carne entre nós. Essa é a raiz da verdadeira espiritualidade, uma resposta grata e rendida àquilo que nos foi dado gratuitamente. Ao dizer que escreve essas coisas para que a alegria dos seus leitores seja completa, João revela o propósito maior da revelação: a transformação da alma humana. A verdadeira alegria não nasce do que temos ou conquistamos, mas da certeza de que fomos alcançados por aquele que é a própria vida. Conhecer a Deus é viver com plenitude mesmo em meio à dor, porque essa comunhão ultrapassa qualquer circunstância passageira. Na abertura da carta, João não apenas nos apresenta o Verbo da vida, mas nos convida a adentrar um relacionamento real com ele. Não há segredo maior para conhecer a Deus do que responder ao convite da sua presença revelada em Cristo. A comunhão com Deus não é um prêmio para os perfeitos, mas o ponto de partida para os que reconhecem sua necessidade de luz e verdade. Logo após introduzir a comunhão com Deus, João declara algo que muda completamente a forma como devemos nos aproximar dele. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Essa afirmação não é apenas uma metáfora poética, é uma descrição da essência divina. A luz representa pureza, verdade, revelação e justiça. Se quisermos conhecer a Deus, precisamos entender que ele não compactua com sombras, meias-verdades ou dissimulações. A luz de Deus revela,
confronta e transforma tudo o que toca. Dizer que temos comunhão com Deus enquanto andamos em trevas é uma contradição que João não tolera. Muitos afirmam conhecer a Deus com os lábios, mas vivem uma existência desconectada da verdade, do arrependimento e da transformação. A incoerência entre discurso e prática é o primeiro obstáculo para o conhecimento verdadeiro de Deus. A luz não apenas revela quem Ele é, mas também expõe quem realmente somos. E é nesse confronto que a verdadeira jornada espiritual começa. Contudo, João não deixa seus leitores mergulhados na culpa. Ele afirma que, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Este é um dos pontos mais libertadores da carta. A luz não apenas revela o pecado, mas nos conduz ao caminho da purificação. Deus não exige perfeição para caminhar conosco, mas sim disposição para viver na verdade. A presença da luz não é motivo de medo, mas de esperança, pois ela nos guia à redenção. Admitir a existência do pecado pessoal é, para João, uma evidência de maturidade espiritual. Fingir que não pecamos é enganar a nós mesmos e chamar Deus de mentiroso. A luz de Deus nos chama à honestidade, não à negação. E é nessa confissão sincera que somos limpos e restaurados. A beleza e poder em reconhecer as falhas diante daquele que já provou seu amor por nós na cruz. Conhecer a Deus, portanto, exige disposição para viver à luz. Essa luz ilumina não apenas nossos caminhos, mas também nossas intenções. Ela exige rendição e coragem, mas em troca nos oferece uma comunhão que purifica, restaura e enche o coração de uma verdade que o mundo jamais poderá oferecer. Não basta conhecer a verdade, é preciso caminhar nela. João conduz seus leitores além do reconhecimento do pecado e da confissão sincera. Ele apresenta um novo marco na jornada de fé, a obediência. Aquele que diz conhecer a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, diz o apóstolo com uma franqueza desconcertante. Essa é uma das declarações mais radicais da carta e, ao mesmo tempo, uma das mais libertadoras. A verdade só se torna real quando é vivida. Praticar a palavra não significa obedecer por obrigação ou medo, mas por amor. João mostra que os mandamentos de Deus não são fardos pesados, mas revelações de sua vontade que nos conduzem à liberdade. Cada passo de obediência é uma resposta de confiança, um reconhecimento de que Deus sabe o que é melhor. A obediência, portanto, não é a causa da salvação, mas a sua evidência. Quem conhece verdadeiramente a Deus, naturalmente deseja agradá-lo. Essa prática transforma o caráter. João afirma que aquele que guarda a palavra tem o amor de Deus aperfeiçoado em si. Isso revela um crescimento contínuo. À medida que obedecemos, somos moldados à imagem do Filho. O conhecimento de Deus não é teórico, é relacional e transformador. Praticar os mandamentos não nos torna religiosos, mas filhos semelhantes ao Pai. Um aspecto pouco percebido é como essa obediência afeta também nossos relacionamentos. Ao guardar os mandamentos, aprendemos a lidar com o outro com graça, paciência, verdade e perdão. O amor a Deus se manifesta no amor ao próximo, e isso se reflete no cotidiano, nas palavras, atitudes e escolhas. A obediência constrói uma vida coerente, onde fé e prática andam lado a lado. Praticar a palavra é andar como Jesus andou. E essa é a mais elevada expressão de conhecimento de Deus. Não se trata de decorar versículos ou frequentar rituais, mas de viver como Cristo viveu, com humildade, misericórdia, justiça e amor. É nesse caminho que a verdade deixa de ser um conceito e se torna vida encarnada. Após estabelecer que a prática da obediência evidencia a verdadeira comunhão com Deus, João introduz um critério inconfundível para reconhecer os que caminham na luz: o amor fraterno.
Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está em trevas, adverte o apóstolo. Isso revela que o conhecimento de Deus não se limita a uma conexão espiritual abstrata, mas se expressa concretamente na forma como tratamos o outro. O amor ao próximo não é uma sugestão moral, é uma exigência espiritual. Ele é a consequência inevitável de alguém que teve seu coração regenerado pela luz de Cristo. Esse amor não é um sentimento passageiro ou uma emoção superficial. Ele exige entrega, perdão, paciência e disposição para servir. João ensina que o que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Isso significa que o amor fraterno se torna uma salvaguarda contra quedas espirituais. Quando o amor está presente, há clareza, empatia e uma sensibilidade espiritual que impede ações que causariam escândalo ou divisão. O amor ilumina não apenas o caminho, mas também a consciência. Por outro lado, o que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, sem saber para onde vai. A imagem é densa e perturbadora. Quem nega o amor mergulha em escuridão interior, perdendo o senso de direção espiritual. Não importa quantos rituais religiosos alguém cumpra, se não ama, está desconectado da luz. Em 1 João, capítulo 2, versículos 9 ao 11, essa verdade é apresentada com ênfase direta, sem margem para auto-engano. O amor ao próximo revela, com exatidão, o nível de intimidade com Deus. Vale notar que João não está tratando de sentimentos fáceis, mas de atitudes intencionais. Amar quem pensa diferente, quem falha, quem nos decepciona. Esse é o teste real. O amor fraterno, neste contexto, não é o resultado de afinidade, mas da ação do Espírito em nós. Por isso, o amor não é apenas uma evidência de fé, é também um instrumento de crescimento espiritual, pois nos obriga a lidar com o ego, o orgulho e as feridas. Conhecer a Deus passa necessariamente por aprender a amar como Ele ama. Isso se revela não em palavras ou promessas, mas na forma como acolhemos, perdoamos e caminhamos com nossos irmãos na fé. Quando o amor se torna visível, a luz de Deus se manifesta em cada detalhe da convivência humana. João agora volta sua atenção para uma guerra invisível que todo aquele que deseja conhecer a Deus precisa enfrentar: o conflito com o mundo. Ele escreve com urgência: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Esse alerta, registrado em 1 João capítulo 2, versículo 15, não se refere à criação ou às pessoas, mas ao sistema espiritual corrompido que se opõe a Deus. Esse mundo, sedutor e sutil, oferece valores e desejos que competem diretamente com o amor ao Pai. João resume essa influência maligna em 3 frentes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne diz respeito aos desejos desenfreados por prazer. A dos olhos, a fascinação por aparências, riquezas e ostentação. E a soberba da vida, ao orgulho que busca a exaltação própria. Esses impulsos, embora comuns à natureza humana caída, não têm origem no Pai. Pelo contrário, são produtos do mundo que busca satisfazer o eu, em vez de glorificar a Deus. Essa batalha não é externa, mas travada dentro do coração. Cada pessoa que anseia por conhecer a Deus precisa encarar esse confronto como uma parte essencial do discipulado. O amor ao mundo neutraliza a sensibilidade espiritual. Ele anestesia a consciência, obscurece o discernimento e faz com que os valores do reino pareçam distantes ou irrelevantes. Aquele que se entrega aos encantos do mundo perde pouco a pouco a clareza da luz. No entanto, João não deixa seus leitores sem esperança. Ele declara que o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui está o antídoto contra a sedução mundana: a eternidade. Quem tem os olhos fixos no eterno não se curva diante do transitório.
O segredo para vencer o mundo não está na força de vontade, mas em cultivar uma paixão maior, o amor ao Pai. Essa batalha revela muito mais do que se pode ver. Ela expõe a quem realmente pertencemos. O apego ao mundo denuncia um coração dividido, mas a renúncia consciente aos seus prazeres revela uma alma sedenta por Deus. Conhecê-lo nesse contexto exige coragem para resistir às ilusões e humildade para buscar a verdade que liberta. A carta de João, até então pastoral e exortativa, ganha um tom de alerta ao introduzir uma figura que representa a oposição direta a Cristo, o anticristo. Ele escreve que já é a última hora e que muitos anticristos têm surgido como sinal dos tempos. Essa expressão, registrada em 1 João capítulo 2, versículo 18, não se limita a um personagem apocalíptico, mas inclui qualquer pessoa ou sistema que negue a divindade e a encarnação de Jesus Cristo. João deixa claro que esses anticristos não vieram de fora, mas surgiram do próprio meio cristão. Eles estiveram conosco, mas não eram dos nossos. Aqui reside uma das advertências mais dolorosas da carta, a apostasia. Muitos que pareciam caminhar com Deus abandonaram a fé verdadeira, revelando que nunca tiveram comunhão autêntica. Esse afastamento não é apenas uma tragédia espiritual, mas uma prova da tensão constante entre verdade e engano. Mas há uma segurança para os que permanecem firmes. João afirma que os verdadeiros discípulos receberam uma unção do Santo e sabem todas as coisas. Essa unção é o Espírito Santo, que guia a verdade e protege contra o erro. Não se trata de arrogância espiritual, mas de uma intimidade com Deus que capacita o cristão a discernir o engano, mesmo quando ele se apresenta com aparência de piedade. A presença do Espírito é a maior garantia contra o espírito do anticristo. A negação de que Jesus é o Cristo é a característica central do anticristo. Essa negação pode ser explícita ou sutil, mas sempre tem como alvo minar a fé e romper a comunhão com o Pai. João escreve que quem nega o Filho também nega o Pai. Ou seja, não há como conhecer a Deus rejeitando Jesus. Toda a espiritualidade que exclui Cristo está fundamentada na ilusão. Conhecer a Deus, portanto, envolve vigilância doutrinária e zelo pela verdade. O amor e a graça não anulam a necessidade de firmeza teológica. Em tempos de vozes confusas e doutrinas contraditórias, é essencial manter os olhos fixos naquele que é a verdade encarnada. Permanecer em Cristo é o escudo contra o erro e também a chave para uma comunhão inabalável com o Deus vivo. No meio de tantas ameaças espirituais, anticristos, falsas doutrinas e enganos sutis, João oferece um recurso poderoso e profundamente pessoal aos verdadeiros discípulos, a unção recebida do Santo. Essa unção, mencionada em 1 João capítulo 2, versículo 27, não é uma experiência mística isolada, mas a presença contínua do Espírito Santo habitando no crente. Ele é o mestre interior que ensina, revela, lembra e conduz a verdade. Não se trata de desprezar mestres humanos, mas de reconhecer que o Espírito é o último critério da verdade. João escreve que essa unção permanece no crente e o instrui em todas as coisas. Isso não significa uma revelação nova ou paralela às Escrituras, mas uma iluminação espiritual que capacita a compreender e aplicar corretamente a palavra de Deus. Quando a mente e o coração estão alinhados ao Espírito, o engano perde força e o discernimento espiritual cresce. O conhecimento de Deus, então, não se baseia apenas em informações acumuladas, mas numa relação viva e dinâmica com o Espírito que habita em nós. Essa unção também nos preserva na verdade. João exorta seus leitores a permanecerem nela, como foram ensinados. Essa permanência exige vigilância e zelo. Há um fluir constante entre aprender e guardar, entre ouvir e obedecer.
O Espírito não apenas revela a verdade, mas também fortalece o crente para permanecer nela, mesmo em meio às pressões culturais e espirituais. É por isso que a comunhão com Deus jamais pode ser reduzida a um ritual exterior. Ela é profundamente alimentada por essa atuação interna do Espírito. A presença do Espírito Santo confirma no íntimo do coração aquilo que as Escrituras ensinam sobre Jesus, sobre o Pai e sobre nós mesmos. Ele não contradiz a palavra, mas a traz à vida. Por isso, João assegura que não há necessidade de temer os falsos mestres, pois o Espírito capacita o crente a discernir o erro e permanecer firme. Esse discernimento não vem por orgulho, mas por dependência. Conhecer a Deus é também confiar na fidelidade do Espírito que nos foi dado. A unção não é apenas um selo de pertencimento, mas uma ferramenta de preservação e amadurecimento. Quanto mais ouvimos a sua voz, mais afinamos nossos ouvidos espirituais e mais profundamente mergulhamos na verdade que transforma. Ao tratar da identidade dos crentes, João eleva a linguagem a um nível sublime. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Essa declaração, presente em 1 João capítulo 3, versículo 1, não é uma metáfora espiritual, é uma realidade ontológica, um novo nascimento que redefine quem somos. Ser chamado filho de Deus é mais do que um título. É uma nova condição de existência com implicações profundas para o caráter e o comportamento. João deixa claro que o mundo não nos conhece porque não conheceu a Deus. Isso evidencia que o cristão autêntico viverá inevitavelmente em contraste com o sistema ao seu redor. A pureza, nesse contexto, não é um esforço para conquistar algo, mas uma resposta ao que já fomos feitos. Todo aquele que tem essa esperança, diz João, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A santidade, portanto, é o reflexo da identidade recebida. Mas João também é direto ao afirmar que aquele que pratica o pecado vive em rebelião contra Deus. O pecado aqui é visto como um estilo de vida, um padrão contínuo que revela afastamento da natureza divina. Não se trata de tropeços ocasionais, mas de uma vida entregue à desobediência. O verdadeiro Filho de Deus não se acomoda no erro, porque a semente de Deus permanece nele, e essa semente gera inconformidade com o pecado e sede de transformação. Essa distinção entre filhos de Deus e filhos do maligno não visa provocar medo, mas lucidez. João está ensinando que a identidade espiritual se revela nos frutos visíveis da vida. O que ama a justiça, busca a santidade e pratica o amor ao próximo demonstra que nasceu de Deus. Esse chamado à pureza não é um fardo impossível, mas o desdobramento natural de quem foi tocado pela graça e regenerado pelo Espírito. Ser filho de Deus é carregar em si mesmo a marca de um novo começo. É viver em função de uma esperança que purifica, de uma verdade que transforma e de uma luz que nunca se apaga. Quanto mais conscientes somos dessa filiação, mais nos afastamos das trevas e mais nos aproximamos do coração do Pai. Após revelar a nobre identidade dos crentes como filhos de Deus, João faz um mergulho profundo naquilo que ameaça essa comunhão: o pecado. Ele escreve que todo aquele que permanece em Deus não vive pecando. Essa afirmação, encontrada em 1 João capítulo 3, versículo 6, exige um entendimento cuidadoso. João não está falando de perfeição sem falhas, mas de uma vida cuja direção não é mais marcada pelo pecado contínuo e deliberado. O pecado, quando alimentado, torna-se um véu que obscurece a percepção de Deus. A prática constante do pecado revela que a pessoa ainda não viu nem conheceu a Deus, afirma o apóstolo. Essa é uma declaração pesada, mas que ilumina a realidade espiritual de muitos que afirmam ter fé, mas vivem em contradição com a santidade.
Conhecer a Deus transforma o interior, e essa transformação inevitavelmente muda o comportamento. A intimidade com o Pai não pode coexistir com uma vida entregue à transgressão. João faz questão de destacar que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ou seja, a cruz não foi apenas um ato de reconciliação, mas de libertação. Aquele que nasceu de Deus não pode viver no pecado porque a semente divina permanece nele. Essa semente é o Espírito, é a nova natureza, é a evidência de um novo nascimento. O pecado não é mais confortável, não é mais ignorado. Ele fere, constrange e leva ao arrependimento. O apóstolo também aponta para o impacto comunitário do pecado. Quem não ama o irmão pratica a injustiça. Isso mostra que o pecado não é apenas um problema pessoal, mas rompe a comunhão, corrompe relacionamentos e fere a unidade do corpo de Cristo. A santidade, portanto, é também um ato de amor ao próximo, uma forma de preservar a pureza da comunhão fraterna. Conhecer a Deus é conhecer sua santidade, e quem o conhece de verdade não consegue mais conviver com o pecado como se fosse algo normal. Há um clamor interior por pureza, um desejo crescente de agradar aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A intimidade com Deus é mantida quando há arrependimento sincero, sensibilidade espiritual e disposição para abandonar tudo aquilo que entristece o espírito. João eleva o amor a um novo patamar, mostrando que ele não é apenas um mandamento, mas a principal evidência da vida divina operando dentro de nós. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Escreve ele em 1 João, capítulo 3, versículo 14. Isso significa que o amor é mais do que uma emoção. Ele é uma marca de transformação espiritual. Aqueles que conhecem a Deus não apenas sentem amor, eles o vivem de forma concreta e sacrificial. A ausência de amor denuncia a ausência de vida. João afirma que aquele que não ama permanece na morte. Essa não é uma metáfora exagerada, mas uma realidade espiritual. Onde não há amor, reina a separação de Deus. Em contraste, o verdadeiro amor é revelado em ações. Ele lembra que Jesus deu a sua vida por nós e que também devemos dar a vida pelos irmãos. Isso não se limita ao martírio físico, mas se estende à disposição de servir, doar, ouvir, perdoar e sustentar o outro nas suas necessidades. Um exemplo prático é apresentado. Se alguém vê seu irmão em necessidade e fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Essa pergunta retórica confronta diretamente uma fé sem frutos. João nos chama a amar não apenas de palavras ou de língua, mas por ações e em verdade. A autenticidade do amor é verificada no cotidiano, nos pequenos gestos, na sensibilidade para com a dor do outro, na prontidão em socorrer. Esse amor, vivido na prática, fortalece a consciência espiritual. João afirma que mesmo quando o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. A vida de amor nos dá confiança diante dele. Não se trata de um perfeccionismo legalista, mas de uma vida entregue à verdade e à graça. Quando amamos, somos alinhados ao coração de Deus, e isso nos torna mais sensíveis à sua voz. Conhecer a Deus é amar com profundidade e com obras. O amor é a linguagem do reino, o reflexo mais puro da presença divina em nós. Ele não se resume a discursos piedosos, mas se revela nas decisões silenciosas do cotidiano, quando escolhemos o bem, mesmo quando isso custa algo. É nesse terreno que a fé floresce e a presença de Deus se torna tangível. A preocupação de João com a verdade o leva a instruir seus leitores a testarem os espíritos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Adverte ele em 1 João capítulo 4, versículo 1. Esta orientação não é opcional.
é uma necessidade vital num cenário de enganos e falsas revelações espirituais. Conhecer a Deus envolve também reconhecer o que não vem dele. O discernimento é o filtro que protege a comunhão com Deus e evita desvios fatais. João apresenta um critério objetivo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que não confessa isso não procede de Deus. Esse ponto é central, pois confronta diretamente os falsos mestres daquela época que negavam a humanidade de Cristo. Hoje as formas de engano podem ser mais sutis, mas o princípio permanece. Qualquer ensino, movimento ou espírito que distorce a identidade de Jesus, seja diminuindo sua divindade ou negando sua encarnação, deve ser rejeitado. Esse discernimento não é resultado de intelecto apurado, mas da presença do Espírito de Deus no crente. João assegura que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa afirmação, também presente nesse mesmo capítulo, versículo 4, é fonte de coragem para os que enfrentam doutrinas distorcidas ou ataques espirituais. O Espírito Santo não apenas revela a verdade, mas também capacita o cristão a reconhecê-la em meio à confusão. É importante notar que os falsos mestres são ouvidos pelo mundo porque falam a linguagem do mundo. Eles encantam, agradam, confirmam desejos e evitam confrontos. Em contraste, quem é de Deus ouve a palavra com reverência e discernimento. Esse é o Espírito da verdade. A disposição de ouvir a verdade, mesmo quando ela fere o ego, é uma evidência de origem espiritual. Isso separa os que amam a luz dos que preferem as sombras. Conhecer a Deus é também desenvolver ouvidos espirituais, treinados para reconhecer a voz do bom pastor. Em tempos de vozes múltiplas e mensagens adulteradas, o crente fiel não segue qualquer som. Ele conhece o timbre da verdade e permanece firme nela. O discernimento, nesse contexto, não é opção, é sobrevivência. Entre todas as afirmações da carta, nenhuma é tão impactante quanto essa. Deus é amor. Não se trata apenas de dizer que Deus ama, mas que o amor é sua essência, sua natureza, sua expressão mais profunda. Essa revelação está registrada em 1 João capítulo 4, versículo 8, e lança luz sobre toda a compreensão de quem Deus é. Não é exagero dizer que esta é uma das declarações mais transformadoras de toda a Escritura. João liga esse amor diretamente à experiência do novo nascimento. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A ausência de amor é a prova de que alguém ainda não o conhece. Não importa quantas orações faça ou quantas doutrinas professe. O amor aqui é o elo entre a teologia e a vida prática. Ele conecta o invisível ao visível, o eterno ao cotidiano. Amar é mais do que uma virtude cristã. É a evidência mais clara de que a vida divina habita em nós. Mas João não define esse amor de forma genérica. Ele aponta para o maior exemplo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O amor de Deus é doador, é sacrificial, é proativo. Não é sentimento, é decisão. Ele amou primeiro, quando não merecíamos, e entregou o que tinha de mais precioso. Conhecer esse amor é ser profundamente marcado por ele. Esse amor, quando verdadeiramente compreendido, gera um compromisso de reciprocidade. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aqui está o centro da espiritualidade cristã. Refletir o caráter de Deus no relacionamento com o próximo. Amar como ele ama é impossível por esforço humano, mas plenamente possível pela ação do Espírito em nós. O amor se torna, então, não apenas resposta, mas missão. Conhecer a Deus é mergulhar nesse amor e permitir que Ele transforme todas as áreas da vida. É abandonar os critérios humanos de justiça, mérito e ressentimento e adotar a lógica da cruz, onde o amor cobre multidões de pecados.
Onde esse amor habita, Deus também habita. E onde Deus habita, tudo é feito novo. Ao abordar os efeitos do amor de Deus, amadurecido no coração do crente, João revela uma verdade poderosa e libertadora. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Essa afirmação, encontrada em 1 João, capítulo 4, versículo 18, não trata apenas de segurança emocional, mas de uma revolução interior. O medo que paralisa, que acusa, que faz o coração se esconder de Deus, é vencido quando o amor do Pai ocupa todos os espaços da alma. Esse medo tem origem na consciência da culpa e na expectativa do juízo. João escreve que o medo envolve castigo, ou seja, é a consequência de uma visão distorcida de Deus, baseada em mérito, desempenho e condenação. Quando alguém crê que o relacionamento com Deus depende do seu próprio esforço, o medo se instala. Porém, quando o amor é compreendido e experimentado em profundidade, ele dissolve esse terror e o substitui por confiança. A confiança, nesse contexto, não é arrogância espiritual, mas descanso na fidelidade divina. João ensina que se o amor foi aperfeiçoado em nós, temos ousadia no dia do juízo, porque, tal como ele é, somos nós também neste mundo. Isso significa que a identidade do crente é transformada pela graça. Já não vivemos mais como réus, mas como filhos. Esse reconhecimento muda a forma como nos aproximamos de Deus. Não mais com temor escravizador, mas com liberdade amorosa. No entanto, o texto também confronta. Aquele que ainda vive com medo revela que o amor ainda não foi aperfeiçoado. Essa é uma convocação à maturidade espiritual. O amor de Deus não é apenas um ponto de partida, mas um processo contínuo de cura, ensino e crescimento. E quanto mais o conhecemos, mais livres nos tornamos. Livres do medo, da culpa, da comparação e da ansiedade que escraviza tantos corações. Conhecer a Deus é também permitir que o seu amor cure as raízes do medo. É deixar-se invadir por uma presença que não acusa, mas acolhe, que não afasta, mas atrai. Onde o amor é aperfeiçoado, a alma encontra paz, e a vida passa a ser vivida com coragem, esperança e uma liberdade que só pode nascer na intimidade com o Pai. Após descrever o poder transformador do amor, João apresenta a fé como a força interior que capacita os filhos de Deus a vencerem o sistema deste mundo. Ele escreve com clareza: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa afirmação, registrada em 1 João capítulo 5, versículo 4, é um grito de resistência e esperança. A fé não é apenas um conceito abstrato, é uma força viva que rompe com a opressão das trevas. O mundo, como João já descreveu, é marcado pela cobiça, pela soberba e pelo engano. Vencer esse mundo não significa escapar fisicamente dele, mas não se submeter à sua lógica. O nascido de Deus tem dentro de si uma nova natureza que resiste aos valores distorcidos ao seu redor. Essa resistência é possível porque a fé o conecta à realidade superior do reino de Deus, onde Cristo reina e a verdade é absoluta. A essência dessa fé está na crença de que Jesus é o Filho de Deus. João afirma que quem crê nisso vence o mundo. Essa fé não é apenas uma aceitação intelectual, mas uma confiança profunda que transforma a perspectiva, o comportamento e os afetos. Ela redefine o que é vitória. Não é conquistar tudo o que o mundo oferece, mas permanecer fiel a Deus, mesmo quando o mundo inteiro caminha na direção oposta. É importante notar que João não diz que a fé evita lutas, mas que ela vence nas lutas. A vida cristã autêntica é marcada por combates diários, tentações, pressões culturais e momentos de dor. Mas a fé
coloca o coração acima das circunstâncias, firma os olhos na eternidade e sustenta o crente com uma certeza que o mundo não consegue entender nem destruir. Conhecer a Deus, nesse sentido, é desenvolver uma fé sólida, alimentada pela palavra, fortalecida pela comunhão e provada nas dificuldades. É essa fé que nos faz permanecer quando muitos desistem, que nos levanta quando tudo nos empurra para o chão. Vencer o mundo é mais do que sobreviver, é permanecer fiéis, cheios de esperança, até o fim. João, ao concluir sua carta, revela uma estrutura sólida que autentica a identidade de Jesus Cristo. O testemunho de 3 elementos: o Espírito, a água e o sangue. Essa revelação está em 1 João capítulo 5, versículo 8, e carrega um significado espiritual profundo. O Espírito representa o testemunho interno e divino, a água, o batismo de Jesus, onde o Pai o reconheceu como filho, e o sangue, sua morte redentora na cruz. Esses 3 concordam num só propósito: afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito, como primeira testemunha, age em nosso interior, confirmando com convicção aquilo que a palavra declara. Ele não apenas transmite conhecimento, mas vivifica a verdade. É por meio dele que o coração humano compreende que Jesus não foi apenas um profeta ou um mestre moral, mas o Filho de Deus encarnado. Esse testemunho interior é o que sustenta a fé nos momentos de incerteza e dúvida. A água aponta para o batismo de Jesus, quando o céu se abriu e uma voz declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Esse momento, registrado também nos evangelhos, não foi apenas um ritual. Foi uma confirmação pública de quem ele era. Já o sangue, por sua vez, fala da cruz, do sacrifício supremo, onde o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Juntos, água e sangue testificam da missão de Cristo: purificar, salvar e redimir. João afirma que se aceitamos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus. E esse testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Conhecer a Deus, portanto, é aceitar o testemunho que Ele mesmo dá acerca de Jesus. Negar esse testemunho é tornar Deus mentiroso, pois rejeita a base da salvação. A harmonia entre espírito, água e sangue nos ensina que a fé cristã não é baseada em emoção, tradição ou suposições. Ela está fundamentada num testemunho objetivo, coerente e divinamente selado. Conhecer a Deus exige crer nesse testemunho, e essa crença é o que gera vida eterna, paz e segurança inabalável. João encerra sua carta com um dos temas mais preciosos da vida cristã: a oração. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, ele afirma que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A oração, nesse contexto, não é apenas uma prática devocional, mas a expressão de uma confiança íntima e segura. Conhecer a Deus é ter liberdade de aproximar-se dele com convicção de que ele escuta e responde. Mas João destaca um aspecto essencial: orar segundo a vontade de Deus. Isso exige alinhamento com o coração do Pai, discernimento espiritual e disposição para submeter nossos desejos à soberania divina. A verdadeira fé não exige que Deus cumpra nossas vontades, mas nos transforma para desejar aquilo que já está no centro da sua. Essa oração alinhada não apenas traz respostas, mas também aprofunda a comunhão com Deus. João ensina que quando essa comunhão está estabelecida, há ousadia para interceder pelos outros. Ele incentiva que se ore por irmãos que pecam, desde que o pecado não seja para a morte. Aqui, ele mostra que a oração tem poder restaurador, não apenas em nossa vida, mas também na vida daqueles que amamos. O clamor dos justos, guiado pela vontade de Deus, pode ser instrumento de cura, libertação e recomeço.
Essa confiança na oração revela a natureza relacional da vida com Deus. Ele não é um juiz distante, mas um pai que ouve, responde e se alegra em se comunicar com seus filhos. A oração, nesse sentido, é uma ponte viva entre o céu e a terra. Quanto mais conhecemos a Deus, mais entendemos que o propósito da oração não é apenas mover a mão de Deus, mas moldar o nosso coração. Conhecer a Deus é viver com a certeza de que não estamos sozinhos. É orar não por hábito, mas por intimidade. É saber que cada palavra sincera, cada súplica humilde e cada intercessão cheia de fé encontra eco no trono da graça. A oração dos justos é ouvida, e quando ela nasce de um coração rendido à vontade do Pai, ela carrega o poder de transformar realidades. Entre os ensinos finais de João, há uma declaração que desafia os leitores mais atentos. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Essa afirmação, presente em 1 João capítulo 5, versículo 16, tem sido motivo de debates ao longo da história da Igreja. Mas João não a escreve para criar medo, e sim para despertar discernimento espiritual. Ele nos convida a reconhecer que nem todo pecado é igual em consequência, e que há realidades espirituais profundas por trás de cada queda humana. O pecado para a morte não é apenas um deslize ou uma falha moral, mas uma rejeição consciente, persistente e deliberada da graça de Deus. É uma postura de endurecimento extremo, de negação do Filho e do Espírito, como já mencionado por Jesus em outros momentos, como em Mateus capítulo 12. Esse tipo de pecado revela um coração que escolheu viver afastado da vida. E por isso, não há intercessão que substitua o arrependimento. João, no entanto, não escreve para gerar confusão ou fatalismo. Pelo contrário, ele afirma que todo pecado que não é para a morte pode ser alvo de oração e que Deus dará vida ao que peca. Isso reforça o papel da Igreja como comunidade intercessora, compassiva e acolhedora. O discernimento aqui não é para julgamento, mas para responsabilidade. Saber por quem orar e como orar é sinal de maturidade espiritual. É necessário lembrar que a essência da carta de João é a comunhão. Ele nos chama a viver na luz, no amor e na verdade. E isso inclui a responsabilidade de não tratar o pecado de maneira leviana. O crente maduro sabe quando deve confrontar, quando deve interceder e quando precisa confiar que apenas Deus conhece os limites do coração humano. O pecado para a morte não deve ser desculpa para a indiferença, mas um chamado à reverência e temor diante do sagrado. Conhecer a Deus é também conhecer sua santidade e justiça. É ter discernimento para amar sem conivência, para interceder sem manipular e para confiar que, mesmo quando não sabemos como agir, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O crente que anda na luz aprende a lidar com o pecado alheio com graça, verdade e sabedoria vinda do alto. João encerra sua carta com uma frase breve, porém carregada de peso. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essas palavras, registradas em 1 João capítulo 5, versículo 21, encerram a epístola de maneira direta e surpreendente. Após tantos ensinos profundos sobre amor, verdade e fé, o apóstolo finaliza alertando contra o perigo invisível que pode afastar o coração de Deus, a idolatria. E ela nem sempre se apresenta com estátuas ou imagens. Muitas vezes se esconde em desejos, pessoas, vaidades e ambições. O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa afeição, confiança e obediência. Pode ser um relacionamento, uma ideologia, um projeto pessoal ou até mesmo um conceito distorcido de espiritualidade. João sabe que mesmo entre os que professam a fé, há riscos de deixar o coração se inclinar para o que é falso. Por isso, sua última exortação é um chamado à vigilância interior. Ao longo de toda a carta, João tratou de comunhão,
verdade, amor e vida eterna. Encerrar com um alerta contra ídolos mostra que o maior inimigo do conhecimento de Deus pode ser justamente aquilo que sutilmente desvia nosso foco. Um coração dividido não consegue permanecer na luz. A idolatria contamina a fé, distorce a imagem de Deus e nos impede de experimentar a plenitude da vida com Ele. Guardar-se dos ídolos é uma postura ativa. É preciso examinar o coração, testar os afetos e constantemente perguntar: o que está governando minhas decisões? Onde está minha fonte de segurança? Em que ou em quem eu confio mais do que em Deus? Esse processo de purificação interior é contínuo, mas essencial para uma comunhão verdadeira. Conhecer a Deus exige exclusividade de afeto e fidelidade no espírito. A carta termina com esse apelo, porque todo o seu conteúdo aponta para uma vida centrada em Deus. Uma vida onde Cristo é suficiente, onde o amor é puro, onde a verdade é preservada. Guardar-se dos ídolos é, em última instância, proteger a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito. É a chave final que mantém o coração livre, a fé viva e a alma firme no Deus verdadeiro. Você que já viveu tanto sabe o valor de uma verdade que transforma de dentro para fora. Se essa mensagem tocou você de um jeito especial, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deixe seu comentário aqui. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. E claro, se ainda não é inscrito, este canal é seu espaço também.